Salve, amantes da história! Eu sou Jairo Alves, estou de volta com mais um vídeo aqui do canal História Nerd. Dessa vez vou trazer para vocês a dica de um livro aqui bem interessante, do início do século XX, que o autor ele analisou as semelhanças que existem entre os vários mitos de herói. Cada história de herói que existe, independente do povo, ser um povo mais civilizado, grande, ou um povo pequeno, uma tribo, eles vão ter os seus heróis, as histórias dos seus heróis vão ter semelhanças, vão ter itens que vão ser os mesmos itens, dependendo da história, uma história mais desenvolvida ou menos desenvolvida, mas aquela história do herói daquele povo, do herói daquela civilização, ele vai preencher alguns pontos ali, paralelo aqui com as histórias aqui do Luke Skywalker, do Star Wars, fazer uma história com Harry Potter e com Naruto. A partir desses três aí, vou ficar fazendo as relações que o autor estudou e criou essa lenda padrão do herói. Você já prestou atenção em alguma característica parecida nessas histórias ou em outras histórias? História do Goku, história do Matrix, história que tem qualquer herói, do Batman, do Superman. História que tem um herói, ele vai ter esses itens que o autor analisou. Então fica comigo aqui no canal, no História Nerd. Inscreva-se no canal, né? E fica comigo aqui que nós vamos falar mais um pouco dessa lenda padrão do herói. A dica que eu vou dar para vocês é esse livro aqui, ó. O Mito do Nascimento do Herói, do Otto Rank, um alemão aqui. Ele era ali do círculo ali de amizade ali do Freud, do Sigmund Freud. E ele buscou no início do século a entender essas semelhanças que os vários mitos vinham trazendo aqui, vinham se repetindo nas várias histórias ao longo da história da humanidade, né? Esse livrozinho aqui é uma edição essa edição aqui ela é de 2015, tem 151 páginas, e é um livrozinho bem interessante, uma leiturazinha, ele não tem figuras, é uma leiturazinha bem rápida, letrazinha boa, você entende bem o conteúdo. E aí, vamos analisar aqui, eu vou usar aqui como referência, como eu falei para vocês, a história aqui do Luke Skywalker, do Star Wars, do Naruto e do Harry Potter. Vamos ver aqui o autor, o Otto Rank, a partir de analisar vários mitos de vários heróis ao longo da humanidade, né? Logicamente que ele não usou esses heróis modernos, mas ele vai usar aqui histórias verdadeiras de heróis, de pessoas que foram consideradas heróis ao longo da história, né? E aqui ele usou, por exemplo, aqui a história de Sargão de Arcade, que foi o Sargão, ele foi o primeiro imperador da história da humanidade. O primeiro império que existiu, né, foi por volta de 4.000 anos, mais de 4.000 anos, por volta de 4.500 a 4.800 anos. A história dele já estava cheia desses itens. Ele analisou várias histórias. Por exemplo, uma das histórias que ele analisou foi essa do Sargão, a história do Moisés, do Karna, que é da mitologia hindu, do Édipo e do Hércules, mitologia grega, de Jesus e de Buda, né? Buda, e entre outras, entre várias histórias, ele analisou mais de 15 histórias de heróis para extrair essa lenda padrão, né? Essa lenda padrão do herói. Então vamos ver aqui, ó. Eu separei aqui 5 itens dessa lenda padrão, né? Que ele analisa, né? Segundo ele, essas histórias elas vão se encaixar mais ou menos, ou seja, vão ter alguns itens a mais ou a menos, mas não fugindo desse padrão aqui, né? Desse padrão da lenda, né? E a primeira coisa que ele levanta aqui é a descendência de alguém importante, ou seja, o herói, ele sempre tem uma descendência nobre, né? O Jesus veio da descendência do rei Davi, né? Você vê aqui o Luke, ele é filho do Anakin Skywalker, foi um grande Jedi. O Naruto, ele é filho do quarto Hokage, né? E o Harry Potter, o pai dele, foram grandes bruxos, né? Grandes bruxos do mundo do Harry Potter, né? Aí vamos ver aqui, ó, outro item, segundo item aqui. Na gravidez ou antes surge uma profecia. Então, antes de o herói nascer, há uma profecia que aquele garoto ali, quando ele estivesse grande, ele ia fazer alguma coisa grande, né? Na história do Buda tem isso aí, né? Quando o Buda nasceu, tinha ali uma lenda ali que ele ou ia se tornar uma pessoa, um grande sábio ou um grande político, né? Um grande líder político, né? E essa lenda você vê no Harry Potter também, tem a lenda ali, né? Que ele nascer ia destruir ali o Voldemort, né? Se alguém que nenhum dos dois ia existir conjuntamente, um teria que matar o outro, etc.
E no Luke Skywalker, né, você sempre tinha ali, antes do pai dele nascer ali, quando o pai dele era pequeno, tinha ali a lenda de que ia surgir alguém que ia trazer o equilíbrio, a força, né, entre os Jedi e os Sith. Então é muito interessante, né? Na história de Jesus também você tem essa lenda aí de alguém que vinha trazer para libertar o povo e etc, né? E o terceiro item aqui, o recém-nascido ele corre perigo e é colocado em uma caixa, né? Então, devido à profecia, né, que esse herói ia surgir, esse herói ia nascer, então o bebê começa a correr perigo. Então, na maioria das lendas, o herói ele vai ser afastado, né, ele é colocado em uma pequena caixa, e na maioria dos mitos, principalmente os mitos gregos, ele ou é abandonado ou é colocado em uma caixa e jogado ao mar, né? E aí ele vai para longe, né, para poder salvar o recém-nascido, né? Você vê isso aí na história do Moisés, né? No Antigo Testamento, lá o Moisés, a família dele coloca ele lá no cestozinho e ele é levado pelas águas, né? Muito interessante isso aí. E aí, quarto item, né? O recém-nascido, ele é criado por pessoas humildes. Ou seja, quando você coloca o recém-nascido dentro do cesto, ali, e aquele cesto é levado pelas águas, geralmente, na maioria das histórias, quem o encontra são pessoas humildes, né? Camponeses, são pessoas ali que não... São pessoas simples, pessoas humildes. E aí aquelas pessoas vão criar a criança ali, né? Até ela se tornar adulta, né? Muito interessante. E o quinto item é quando a criança ela cresce e descobre que tem essa origem, né? Muitas histórias, a criança ela tem algum sinal, né? O Harry Potter tem um sinal na testa, o Naruto ele tem a marca do selo da raposa aqui na barriga dele. Geralmente a criança, quando ela é abandonada, ela traz alguma coisa consigo, né? Um colar, um anel, alguma coisa ali que vai ajudar a criança lá no futuro a descobrir a sua descendência, né? A descobrir essa descendência nobre, a descobrir que ele é uma pessoa especial, que ele tem alguma coisa que vai ligar ele a um passado com seus pais, seus genitores, né? E que vai fazer essa conexão. Geralmente durante a infância ele é criado como uma pessoa comum. Na maioria das vezes, tipo o Naruto ele é desprezado, então ele acha que é uma pessoa comum, que não tem nada de especial. E aí quando ele se torna adolescente, que ele cresce, aí ele descobre, né, esse passado dele, essa ligação com uma pessoa importante, e aí ele recebe ali aquele chamado da aventura, né? Que é o Otto Rank aqui, como ele é no início do século, ele não desenvolveu ainda a chamada jornada do herói. O Otto Rank aqui, ele foi pioneiro nessa questão de estudar as mitologias, né, chamada mitologia comparada, e só mais na frente é que vai surgir o Campbell, Joseph Campbell, e vai criar aquela jornada do herói, que é muito conhecida, né, que foi muito usada no Star Wars, né, e na maioria das histórias de herói usa. Então, o herói, quando ele geralmente na adolescência ali, que ele descobre, né, por exemplo, o Harry Potter, ele recebe a carta do mundo mágico, convidando ele para ir para Hogwarts, para o mundo de magia. Até então ele era uma pessoa comum, uma pessoa desprezada, lá os tios dele lá não estavam nem para ele. Ele era criado ali debaixo da escada, então ele não tinha nada de especial. Quando ele recebe a carta é que ele vai descobrir um mundo novo, um mundo totalmente diferente, né? O Luke ele vive, né? O Luke Skywalker lá do Star Wars, naquela primeira trilogia clássica, ele vive lá ele é uma espécie de camponês, vive com o tio dele lá, não tem nada de especial. E aí, de repente, ele conhece lá o chamado da aventura, né? Ele conhece lá o Ben Kenobi, né? E aí ele vai entregar para ele o sabre de luz do pai dele. Então é muito interessante como você tem como se percebe, né? O que o autor chamou aqui de lenda padrão do herói. E como essa lenda, ela vai desde, eu estou falando aqui de animes, de filmes, de coisas modernas, mas que podem ser estendidas para a história até de histórias religiosas, né? Como a história de Jesus, a história do Buda, do Karna, do Krishna, né? Mitologia hindu. Então é uma coisa muito interessante isso aí. Eu resolvi trazer esse livro por conta disso, né? Essa série que estreou agora na Netflix, né? O Sangue de Zeus, se você prestar atenção, ela segue esse padrão também, né? Assim, outra coisa interessante, geralmente nessas lendas o herói tem um irmão. Esse irmão, ele é como se fosse uma espécie ali de herói apagado ali, né? Ele é como se fosse a sombra do herói, né? E esse irmão, ele geralmente, ele percorre a mesma trajetória do herói,
Só que em vez de ele se tornar ali o herói, ele se torna um vilão, porque ele não fez as escolhas, ele não resistiu aos seus instintos, né? Ele não deixou, ele não recusou o chamado do mal, ele se entregou ao mal, né? Aí você vê nessa série agora o Sangue de Zeus, né? Essa animação que estreou agora recentemente da Netflix, você vê isso aí, né? Você tem um herói e tem o irmão dele que é o vilão, o irmão dele foi criado ali meio na sombra, desprezado, e aí o irmão dele se torna um vilão. E aí tem um livro do Harry Potter, que é esse último livro, que conta a história do Voldemort. Você vê que o Voldemort, ele tem uma história muito parecida com a história do Harry Potter, né? Ele foi criado no orfanato, ele não tinha pais, então ele tinha ali um contato com a magia, só porque ele tomou as decisões erradas e foi para o caminho do mal, né? Diferente do Harry Potter, que ele teve vários amigos e foi para o caminho correto, né? Você vê no Naruto, ali no começo do Naruto, no Naruto clássico, sempre é comparada a história do Gaara, né? Do Gaara da Areia e do Naruto. O Naruto sempre mostrando ali, estando rodeado de amigos, e aqueles amigos o ajudaram a escolher, a trilhar o caminho, né, do herói, o caminho correto. Enquanto que o Gaara ali no começo, ele ficou meio relegado ali, ele era meio mau, ele tinha muita inveja, muito ódio no coração dele, porque ele foi criado sozinho, né? Então, ou seja, a jornada do herói, por que eu estou trazendo isso? Porque, de uma forma simplificada, todos nós passamos por essa jornada do herói, né? E aí aquelas pessoas que fazem as escolhas corretas se tornam heróis. E as pessoas que fazem as más escolhas se tornam vilões, né? E é muito interessante isso aí. O filme do Coringa também retratou muito bem isso aí. Mostrando lá, fica sugerido lá no filme do Coringa, esse último que saiu, que o Coringa, ele é irmão do Bruce Wayne, né? Só que o Bruce Wayne se torna o herói e o Coringa se torna o vilão. Porque ele cede aos instintos dele. E o herói não. O herói é aquele que ele resiste aos seus instintos, né? Por que é que no final agora do Game of Thrones, a Daenerys Targaryen, que era quem estava torcendo por ela, que estava percorrendo a jornada do herói ali, e chega no final, ela não se torna o herói, ela se torna a vilã, porque ela cede aos instintos dela, né? E a maioria das pessoas não faz, a maioria das pessoas fazem isso, cede aos seus instintos, né? O herói é aquela pessoa que tem um instinto superior, é um super homem, né? Aí um Ubermensch é uma pessoa que vai além, ela consegue, ela faz aquilo, o herói é aquele que faz aquilo que ninguém mais faz, ninguém mais teria coragem, né? Você está assistindo ali um filme ou vendo ali um anime de herói, aí você imagina, pô, se eu fosse esse cara, eu matava logo, era o vilão para resolver logo isso aí. Só porque o herói não, o herói ele está muito além, ele vai muito além, ele faz muito mais do que uma pessoa comum, né? Por isso que o herói é o herói, porque ele é aquele que está disposto a fazer um sacrifício, né, para salvar o seu povo, né? Ele se doa completamente, né? Ele veio para salvar a humanidade, né? Tipo Jesus Cristo, veio para salvar a humanidade. Ele é aquele que dá a vida pelo outro, né? Então é muito interessante isso aí. Então, esse último ponto aqui, que o herói ele descobre ele é chamado, ele descobre que ele tem ali uma missão, ele cumpre a missão, então no final, ou ele se torna um rei, se torna ali alguém importante, se torna um cavaleiro Jedi, né? Ou então ele se sacrifica, né? Também, no caso de Jesus, se sacrifica, ou então ele simplesmente renuncia a tudo ali e volta, né? O Naruto no final do anime se torna ali o Hokage. Ou então ele renuncia a tudo, fazendo um sacrifício. No Game of Thrones, lá na série, ficou muito evidente isso aí. O Jon Snow, que ele era descendente ali do rei, ele poderia ser um rei, ter se tornado rei, mas não, ele fez um sacrifício ali, né? Ele fez um sacrifício ali no final da série e resolveu levar uma vida comum. Então ele sai para o exílio. Então ele salvou todo mundo, salvou o mundo todo que estava ali caindo, fez um sacrifício e se retirou. Foi ter um retiro e virou uma pessoa comum. Então o herói é justamente isso. O herói é alguém que vai além, é uma pessoa que não cede aos seus instintos. Enquanto que o vilão é aquela pessoa que cede, se entrega totalmente, né? A maioria das pessoas são como o vilão. Elas fazem o que dá vontade, né? O que seus instintos mandam. E o herói, ele é herói justamente por isso, porque ele está além, né? Ele está acima de qualquer princípio de bom ou mal, né? É aquela pessoa que faz um sacrifício grande, faz algo que só mesmo só o herói que pode fazer isso ali, só o herói que consegue fazer esse sacrifício. Então tá aí. Esse é um livrozinho bem interessante aqui, né? Um livrozinho bem interessante. Depois eu vou trazer aqui o livro aqui, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, que aí ele vai analisar a jornada do herói, né? Que é bem interessante.
E aí a gente vai entender melhor isso aqui. Isso aqui eu trouxe esse aqui só para a gente já começar a introduzir essa questão de entender como é interessante essa questão da mitologia do herói, né? Como é legal, como é interessante estudar isso aqui. Então eu trouxe esse livro, depois vou trazer O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e a jornada do herói bem direitinho, todos os seus traços, né? Então é isso aí. Se você gostou aqui do vídeo, inscreva-se no canal e é isso aí. Até a próxima.